Glória a Deus, bom dia, graça e paz. Este é o dia que o Senhor fez, nós nos alegramos nele. Já tem pessoas entrando, gera expectativa, queridos, porque Deus fará grandes coisas nesta manhã. Nós estamos com uma série de live nesse mês de julho inteiro, só sobre mulheres no profético. Fique aguardando aí que em agosto nós temos algumas novidades poderosas, né? Do decorrer dessa semana, da próxima, a gente vai anunciando, amém? Hoje vamos ter uma mulher poderosa, né? Que é Kátia, ela é profetisa dos mantos, ela é lá da igreja do apóstolo Sejão, lá de Jundiaí. Mas eu conheço Kátia de muito tempo, lá de... Daqui a pouco a gente vai convidar a Kátia. Eu quero que você vá chamando mais pessoas. Mais pessoas. Kátia Prata, Kátia Costa Prata. Convidando. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Kátia! bom dia, Glória a paz. Bem, Deus. Glória a Deus. Só um instantinho. Coloque aí. Estou divulgando aqui para algumas pessoas. tá Graça e bom. paz. Graça e Amém. paz. Para mim é uma grande honra, né, ter você aqui Para mim também. conosco. Para aqueles que não conhecem a Márcia, eu vou apresentar, mas ela mesma vai fazer suas apresentações. Né? Kátia Costa Prata. Conheci por muitos anos como pastora Kátia, lá em Aracaju. Isso. Né? Verdade. Muito tempo mesmo. Um referencial de mulher de Deus, de profetisa. No decorrer da live eu vou falando algumas coisas que ela profetizou Tá na bom. minha vida, né? Na minha família. E hoje Kátia é casada com o pastor Raimundo, né? Raimundo é Prata, o Isso. nome dele? Prata. Raimundo O Prata. dele é E hoje eles estão... Raimundo, é Costa. Costa, né? E hoje Costa. eles estão servindo lá no apóstolo Sejão. Né? Sejão deu Isso. excelentes referências de vocês. Eu Ótimo. sempre, quando convido alguém, eu procuro primeiro consultar o líder daquela pessoa, né? E Isso. foram as melhores referências, né, da mulher que você é. Ele falou muito, muito bem de você. E Obrigado hoje eles mesmo. estão lá em Jundiaí, né? Então, Cátia, eu quero que você Isso. se apresente para o nosso público. Já tem muita gente aí para te Que bênção. ouvir, né? Tá Nós bom. estamos Gente, bom dia. convidando as pessoas. Pode falar, querida. Isso. Gente, bom dia. Estou muito feliz por estar nessa manhã junto com vocês e eu tenho certeza que o Senhor vai falar coisas assim tremendas para nossas vidas, né? Eu estou aqui em Maceió, meu netinho vai nascer, então eu vim estar aqui nesse momento, né, ajudando a minha nora com meu filho, minhas outras netinhas, que eu tenho mais duas netinhas mocinhas. Então, quando Vânia me solicitou a semana passada, eu fiquei assim muito alegre. Eu falei, pai, é de Deus. É de Deus isso aí. Se há uma coisa que eu amo, é o profético. É uma coisa assim que mexe comigo Seu de uma apóstolo está forma aí na poderosa, né? live. Então, eu estou muito grata. E eu tenho certeza, fica aí sensível ao espírito. E aquilo que for para você, você puxa. Você pega aí, eu costumo sempre dizer isso. E começa a praticar, porque Deus vai fazer grandes coisas, né? O Senhor colocou uma palavra no meu coração, quando chegar o momento de liberar essa palavra, eu vou liberar. Certo. Ô, Glória! Vai convidando pessoas. Gente, Cátia, eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por ela, porque eu sei o quanto ela tem sido instrumento de Deus. Essa Amém. mulher, no ano de... Deixa eu lembrar exatamente, Leilani tinha Né, Vânia? Leilani tinha uns 14 anos, né? Isso, A nossa isso filha mesmo. mais velha. E eu fui pregar na igreja que você era pastor auxiliar, lá Isso, no Conjunto Augusto Franco, isso, né, em Aracaju. isso mesmo. E, olha, Leilani hoje está com 34 anos. Ou seja, são 20 anos se passaram, né? E Isso. eu lembro que Leilani estava numa fase muito difícil, né? Foi aquele período em que nós
Apóstolo Sérgio, tô convidando Edinalva esses dias. Hoje eu ligo para ela, viu? Edinalva é uma grande mulher de Deus. Muitos conhecem É o do apóstolo povo Sérgio, ali, viu? Do mas nós, manto mesmo. mas nós conhecemos, né? É, nós conhecemos a Edinalva, mulher forte, que está ali sempre ao Muito, lado do marido. muito Ela é, mesmo. para mim, um referencial de mulher de Deus. E a gente está fazendo um convite para ela também, para esses dias. Então, fiquem nas expectativas. Então, eu lembro, Kátia, que eu fui pregar, né, naquela igreja, o pessoal muito assustado, né? Quem é essa menina? Tá vindo do Rema. Eu era vice-diretora do Rema. O Rema era meio assustador para aquele povo naqueles dias, né? E Era. eu fui lá e a unção do Senhor veio, foi muito bom. E Leilane foi comigo, eu levei minhas filhas, né? Como eu sempre costumo dizer, filho não pode ser empecilho. E só que Leilane estava assim, revoltada com a igreja. Ela era filha do pastor na época, mas ela tinha dado umas, como chama, se envolveu muito com estudos e com a escola e não queria nada com Deus. Ficava fazendo planos para se desviar, enfim. Mas eu levei ela junto comigo e eu lembro que no final daquele culto você chamou a minha família, né? Não sei se você Foi. recorda. E Lembro? você Inesquecível. literalmente chamou Isso. Leilane. Gente, Leilane tinha uns 14 anos. Olhe bem o que é uma mulher no profético, uma mulher direcionada por Deus, Isso mesmo. saber o Deus que serve. E ela começou a dizer, descortinar a vida de Leilane. Quem seria ela? E eu lembro que ela fazia assim, ó, se balançava todo, assim, Isso. totalmente irreverente. Mas Isso. você não, por nenhum momento, aquilo te intimidou. Você passou a dizer, inclusive, você diz assim, você vai ser maior que sua mãe. Você vai pregar melhor que sua mãe. Eu lembro como Isso hoje. mesmo. Foi isso E aquelas mesmo. palavras proféticas, né, que foram assim, certeiras. Mas para aqueles dias, Kátia, parecia loucura. É verdade. Porque até as Parecia próprias mesmo. pessoas da igreja não queriam contato com Leilane. Né? Não Isso. queria, achava as adolescentes daquela época, as que se sentiam muito santas, né? Não queria nem estar É perto dela. verdade. Era muito Só quem, difícil naquele período. é, só quem acreditava nela era o pai e eu, e Deus, né, que já tinha traçado o plano perfeito para ela, usando pessoas como te usou. E hoje eu vejo minha filha, né, uma mulher de Deus, né? As duas são mulheres de Deus, não é coisa de mãe, não, é porque é mesmo, a vida delas provam. Hoje, Amém. Isso mesmo. Leilane é advogada, trabalha na Justiça Federal, é assessora, né, do juiz federal, está estudando para ser juíza. E ela prega como ninguém, tem uma unção de mestre com profético muito forte, né? Esposo do pastor Paulo Bahia. Hoje está com um projeto Pérola, Que projeto lindo. de mulheres presidiárias naquela região, está cuidando de 40 presas, Que né, lá de bênção. Vitória da Conquista. Assim, é algo tremendo. Então, gente, foi uma profecia certeira. Então, quando Glória a me Deus. veio no coração essa direção de mulheres no profético, o seu nome saltou na hora, foi pelo Espírito. Que a Glória a gente nem tem Deus. tanto contato, né, Kátia? Então, É eu queria que você verdade. falasse um pouco, Kátia, quem é você, né? Eu falei demais, agora é você que vai falar. Quem é você? E depois você já vai responder. Como foi que o profeta começou a nascer na sua vida? Quando foi que você percebeu? Então, deixa eu tomar um pouquinho de água. Eu, Kátia, sou amada do Senhor. Eu tenho uma convicção muito grande que antes da fundação do mundo, Deus já conhecia a minha história, porque foi Ele que escreveu. E só que aqui nessa terra, nós passamos por muitos caminhos. Mas eu creio no meu coração, essa é uma palavra assim que eu me firmo nela. E sempre, às vezes, quando está acontecendo alguma coisa, eu vou para essa palavra. Aquele que me conhece desde antes da fundação do mundo, que escreveu a minha história. Eu amo o Salmo 139. Salmo 139 fala muito forte ao meu coração.
Então ele não errou em nada, jamais ele pode errar, então tudo vai dar certo, e tudo já deu certo há muito tempo. E eu sei que Deus me chamou e me escolheu. Eu aceitei Jesus, gente. Eu vou procurar resumir, porque eu falo também muita coisa. Com 15 anos. Aos 14 anos, um missionário, ele passou lá pela cidade onde nós morávamos e começou a falar de Jesus para mim, minha família católica, viu? E ficou no coração. E quando foi um belo dia, através de uma amiga da minha mãe, Dona Amable, que já está no Senhor, ela falando que estava conversando com a minha mãe, e de repente ela disse assim: ah, dona Nilce, eu agora vou correr um pouquinho que eu vou para o culto. Quando eu ouvi aquilo, aí incendiou. Aí eu falei: a senhora é crente? Ela disse: eu sou, minha filha. Eu congrego na primeira igreja batista lá de Santo André. Aí eu fiquei empolgada e fiquei atrás da minha mãe. Mãe, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Minha mãe acabou liberando e eu fui. E naquele dia eu levantei minha mão. Lá em Santo André, em São Paulo, onde eu cresci até os meus 17 anos. E aí começou a minha história. Gente, minha vida foi transformada a partir dali. Mas houve muitos processos. Depois nós fomos para Aracaju, e lá em Aracaju casei muito jovem, aos 17 anos, tive o meu primeiro filho aos 18 anos, mas apesar de tantas coisas que me ocorreram nesse período da minha vida, que eu fiquei lá sozinha, minha família voltou para São Paulo, eu nunca me desviei, porque eu não conheço ninguém melhor do que Jesus. Não conheço ninguém melhor que ele. Não existe. É uma palavra assim que está no meu coração e que eu sempre falo quando eu vou pregar ou vou a algum lugar. Não existe ninguém melhor do que Jesus. Amém. Não tem amor maior e mais importante do que o amor de Jesus. Eu desconheço. Se somos casados, o amor do nosso marido é maravilhoso. O amor dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos amigos, irmãos, pastores, mas o amor de Jesus por nós é incomparável. Amém. Não tem. Amém. E aconteceu algo na minha vida, que esse casamento não prosperou, e eu passei a sofrer de depressão. E nessa depressão, que levou em torno de 3 anos, numa situação muito ruim mesmo, em 1991, maio de 1991, foi o dia que eu conheci Jesus, quem ele era, face a face. Porque até então eu procurava o que eu sentia, assim, aquela alegria, aquele fogo, principalmente na hora da adoração na igreja, e ninguém me tinha uma resposta. Hoje eu posso falar, é a pessoa linda, maravilhosa, poderosa que é o Espírito Santo. Amém. Gente, eu tive vontade de morrer por causa dessa depressão. E Deus sempre coloca pessoas maravilhosas nos nossos caminhos para cuidar da gente em fases da nossa vida. E tinha uma irmã, a irmã Luísa. Nunca me esquecerei da irmã Luísa. Foi uma bênção aquela mulher na minha vida. E eu estava afastada do trabalho e eu fui até ela lá no posto de saúde e disse a ela o que estava acontecendo. E ela, calma, disse assim: minha irmã, podemos ir orar quando eu sair daqui? Foi aquele dia, irmã Vânia. E aí ela foi lá na minha casa. Olha, vou concluir com isso aqui. E nos trancamos no quarto, ela nem orou, ela entoou um cântico que fala assim: reina no meu coração, autor da salvação, amado meu. E aí foi, olha, Jesus entrou no meu quarto. Foi a única Aleluia. vez que eu tive prazer, assim, eu quero dizer, de ter essa visão, essa experiência gloriosa. Eu sinto ele comigo o tempo inteiro, mas daquela forma, gente... Meu Deus do céu, foi fabuloso. Aquela luz foi entrando. Quando eu vi, eu estava rodando, sem parar, rodando. Meus pés não tocavam o chão, não tocava. E eu ria. Eu tô rindo até hoje. E a partir dali eu conheci quem era o Senhor, assim... Dessa forma, a presença do Espírito Santo. E essa foi a minha grande experiência com o Senhor. Eu saí daquele quarto curada. Aleluia. Curada até hoje. Já se passaram mais de 20 anos, gente.
mais de 20 anos, até hoje, nunca mais voltou. Então, aquela alegria, ela sempre me toma. Sempre ela me toma por dentro, eu começo a rir. Às vezes eu estou nos cultos, às vezes eu quero controlar um pouco quando eu começo a rir, mas não dá. Não dá. Porque ele nos ungiu com óleo de alegria. Então, Amém. a partir dali também, minha vida no chamado mudou. E eu comecei a atuar com muita força. E aí eu comecei a descobrir a unção que tinha na minha vida, que tinha e que tem, né? Que permanece, que foi o Senhor que me ungiu. O profético, eu sou apaixonada pelo profético, pela unção, pelo movimento e o poder da malaço. Amém. Aleluia. Ei, vai lá. Santo, Gente, ela é do manto. sabe? Convide o povo. E eu não abro mão da igreja de hoje, desse século, desse tempo que nós estamos vivendo, ela fluindo nesse poder e nessa glória, porque, amada, é uma coisa que o Espírito Santo vem me incomodando. Deus quer. E como fazer isso? Eu vou te dizer, o caminho é você buscar o Senhor na intimidade. É você tirar todos os dias esse tempo precioso que é para Ele, não é para ninguém, é você e Ele. Sabe aquele tempo que nós mulheres gostamos de ter? A gente gosta de tomar aquele banho, né? A gente gosta muito de perfume, pelo menos eu gosto, de passar creme, aquele cuidado que a gente tem. Ah, hoje eu vou cuidar do cabelo, eu vou fazer unha, eu vou fazer progressiva. A gente não faz isso pra gente? É bom e agradável e deve. Agora, tem uma coisa que a gente não pode abrir mão. Busque a intimidade com o Senhor, busque o poder, a vida com o Espírito Santo. Eu acho que isso está faltando muito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu amo o Espírito Santo, eu o busco todos os dias, 24 horas da minha vida. Tem aquele momento reservado, no secreto, no meu quarto, que eu gosto demais, mas no meu dia a dia eu sempre estou com ele, em comunhão com ele o tempo todo. Agora, eu sempre acho que falta. Sempre eu acho, Vânia, que falta algo mais, sempre quero mais, e isso é bom. É bom que a gente sempre sinta que está faltando alguma coisa, preciso mais, para que a gente nunca perca a nossa dependência dele. Que nós não podemos ser independentes. Nós não podemos confiar em nós mesmos, nós temos que ter dependência dele. E aí, a partir daquele momento, queridas, a Kátia começou a se descobrir. Eu logo comecei a conhecer a Valnice Milhomes, Mulher de Deus. Naquele período de 1991, ela estava num auge, continua, mas naquele período muitas coisas estavam acontecendo. Aí eu comecei a conhecer o Kenneth Hagin, comecei a ler os livros dele. Logo em Aracaju chegou o Verbo da Vida, e naquela época era Sandra, depois veio Vânia, pastor Raimundo e outros, Zuleika, pastor Eli. Eu comecei a me envolver com eles. E assim foi que minha história começou a desenvolver. Eu fiz Rema, escola de ministro. Se pudesse, faria tudo de novo, porque eu não conheço uma coisa tão maravilhosa como isso. Mas sempre a gente procura se renovar. Mas a escola que eu vivi, que eu passo até hoje, é do Espírito Santo. Então essa sou eu, sou Kátia, uma mulher apaixonada por Deus. Aleluia. Quando eu falo isso, eu sou chorona. Eu sou apaixonada por Ele. Pelo Espírito Santo. E eu acho que cada culto é um culto, mas ele sempre tem que estar ali, presente, se movendo, né? E eu vi numa live você falando, né, com a irmã Rosana Lira, que eu acompanho muito. Eu me identifico muito com a unção que está na vida dela, com a unção que está na sua vida, Vânia. Apesar que a gente não se fala todo dia, mas acompanho, assisto suas ministrações. Você é uma mulher de uma unção muito forte de Deus. Uma mulher séria quando pega naquele microfone. E quando abre a boca, puxa a igreja para perto do Senhor. É uma unção que despedaça o jugo, é algo assim fabuloso de ver na sua vida, né? E eu vi você falando, né, de mulheres que ficam se escondendo com a unção que flui no profético. Às vezes não tem um ofício de profeta, né? Mas tem a unção, a veia profética, e fica calado. Não fala, né? Então, nós estamos, queridas, em pandemia, né? Diz, para mim, entre aspas, essa pandemia, não estou aqui negando a pandemia, mas eu vou deixar para o final que o Senhor quer liberar. Isso. Só que nós estamos aqui, mas nós estamos guardados no Senhor. Você sabe que está guardado nele ou você não sabe. Dos dois,
certo? Porque quem está com o Senhor está guardado nele. Não somos isentos de passar por coisas, mas ele nos guarda. É um nível muito elevado e que não foi homens que me ensinou, mas eu fui e sou uma mulher que eu peguei aquela unção, aquele ensino que veio do nosso amado Kenneth Reagan e muitas coisas que ele viveu e que até hoje eu me apossei daquilo e eu coloco em prática para viver aquilo nesse nível de fé que o Senhor distribuiu para nós. Amém? Então é isso que eu estou falando assim, um pouquinho de mim, porque o tempo não dá, né? Tem muita coisa. Mas é isso. Eu sou essa, né? Eu Kátia, sou séria para alguns, mas eu vou dizer uma coisa para você, mas eu amo pessoas, eu tenho essa personalidade séria, mas eu sou alegre, eu sei ouvir, eu sei amar, né? Amém. Eu sei cuidar, viu? Essa sou eu. Me diz uma coisa, quando foi que você percebeu mesmo, né? Você lembra exatamente quando Deus começou a te revelar coisas que você dizia, não, isso não é natural, isso não é normal. Você percebeu que começou a fluir literalmente no profético. Teve um fato assim que você lembra, que você percebeu que fluiu no profético e você descobriu, rapaz, eu não sou uma crente normal. Deus me deu uma unção diferenciada. Fala um pouco aí. Tem muita gente te ouvindo. E a gente tem sido instrumento de Deus, sabe, Kátia? Para levantar o profético nesses dias. Tem muitas mulheres que estão entrando em contato comigo e agradecendo pelo fato de que estão sendo despertadas a entender que não é por acaso que estão tendo visões, revelações, mas que é uma chamada para essa estação. Então fala um pouco como foi que aconteceu na sua vida. Olha, no início, né, como eu falei a vocês, 1991, tudo mudou para mim. E eu comecei a congregar naquela época em uma igreja. Eu posso falar que era a Igreja Shalom Tabernáculo da Paz. E o fundador dessa igreja, um homem muito usado naquela época em Aracaju, foi um repercussor do avivamento na nossa cidade lá. Lembro sim. Né? E foi algo assim fabuloso. E eu passei a congregar ali, que foi a irmã Luísa que me indicou. Então, a partir dali, eu não fui mais para a igreja onde eu nasci de novo, né? Que foi Igrejas Batistas, tudo. E comecei. E lá, ele já me confiou ficar à frente do culto de oração. Então, todas as vezes que eu estava no culto, gente, eu não sabia de nada. Foi assim que eu comecei a caminhar, né, no chamado. Até então, eu não sabia, não tinha, assim, o nível que eu já cheguei hoje. E comecei. Eu nunca disse não para Deus. Amém. Nunca disse não para Deus. Muito bom isso. Mesmo tem fujonas aí. Tem fujonas aí. Fale de novo. Você nunca o quê? Eu nunca disse não para Deus. Tudo aquilo chegaram para mim assim, olha, você vai fazer isso aqui. Quando ele falou para mim que eu ia ficar à frente do culto de oração, eu parei assim, né? Eu era uma menina na fé, mas eu fui. E foi aí que eu descobri que eu não era mais normal. Que tinha acontecido algo comigo. Amadas, quando eu começava a orar, a unção logo começava a fluir. E Deus me usava assim de uma forma poderosa para as pessoas. Manifestava curas mesmo, milagres na vida das pessoas, libertação. Porque uma coisa muito forte que Deus fala muito comigo, visão da noite, quando Ele quer mostrar algo para mim e flui o discernimento do Espírito, se manifesta assim, e aquilo fica muito forte dentro de mim. Tem momentos que Ele me ordena falar e tem momentos que Ele me ordena fique orando, fique intercedendo e eu fico. E foi assim que eu descobri que eu não era mais normal. Começou assim. E daí por diante eu tive, sim, grande experiência. Eu vou falar uma que foi marcante para mim. Teve muitas, mas eu fiquei pensando, o que eu vou falar? E me veio essa. Eu estava ministrando, nesse dia eu estava na escala, aí alguns anos já tinham se passado, eu já estava mais madura, né, nessa unção, fluindo mesmo. E enquanto eu ministrava, a igreja estava lotada, não me esqueço disso.
E o Senhor me mostrou esse homem. Um irmão em Cristo, que eu não vou falar, não é necessário. E ele estava lá no meio, já tinha chamado cargo ministerial no diaconato, nessa área, tudo. Uma pessoa assim, maravilhosa. E quando o Senhor colocou os meus olhos em cima dele, aí o Senhor foi assim como um filme numa televisão. O Senhor me mostrou que ele estava em adultério. Me mostrou tudo o que ele estava fazendo. E naquela hora eu parei assim e eu falei, agora fale. Eu falei, meu Deus, como falar uma coisa dessa? Público. Só que Deus não expõe ninguém, nem envergonha ninguém, não. E eu me afastei, fui para o culto, continuei a ministração, mas aí o Espírito Santo veio de novo. Kátia, fale. Aí eu abri a boca. Só não falei quem era. Eu disse, você sabe que Deus está falando com você. Você sabe perfeitamente que Deus está falando com você. Agora, o que ele está falando não é para te envergonhar, mas é para livrar a sua vida. Amém. Aí foi tudo, sabe? Falou tudo. Passou aquele momento. Ele saiu, antes dele sair, me lembro como hoje, ele chegou na porta da igreja, ele parou, olhou para mim, eu ainda estava no púlpito, ele baixou a cabeça e foi embora. 3 meses depois, a família dele, a esposa dele, estava em pleno desespero. Porque aí ele procurou o pastor da igreja e falou que estava saindo, deixando tudo, que o homem que Deus tinha revelado há 3 meses atrás era ele, e que ele já convivia com essa mulher no escondido, enfim, veio tudo à tona. Então, isso foi uma experiência muito forte para mim. Como também uma outra que marcou muito foi uma visão da noite, com uma determinada denominação lá na nossa cidade, na época. E Deus me mostrou, assim, muito claro, coisas que iriam acontecer. E eu conhecia um irmão, que esse eu posso falar, que é o meu esposo, o pastor Raimundo, que naquele período congregava lá. E eu não foi Jesuscidência, foi o Senhor mesmo. Nesse dia eu estava indo para a igreja, para a oração, e nos encontramos. Naquela época nós só éramos amigos, irmãos. E quando eu olhei para ele, eu comecei a ver a visão, tudo novamente. E eu senti que eu tinha que conversar com ele. Quando eu falei para ele, as lágrimas começaram a descer. Ele disse, meu Deus, Kátia, é exatamente isso que o Senhor te mostrou. E esse ministério fechou, viu, gente? Como o Senhor me mostrou na visão. 30 dias depois, 30 dias certinho, fechou. Por causa das coisas que o Senhor não queria. Coisas muito fortes que eu não vou falar aqui para vocês. Mas essa foi as 2 experiências fortes, das muitas, me veio essas ao coração que eu tive no profético. E que é muito importante. É uma coisa assim que não tem uma receita. Você tem que viver a experiência. E o Senhor, aquele que revela, ele traz um testemunho dentro de você. É mais forte que o seu racional, né? Que o seu pensamento humano, com aquilo que você acha. É mais forte que você mesmo, sabe? E aí você sabe que é Deus mesmo e você segue aquela direção do Espírito Santo. Uma coisa eu sei, Deus não deixa ninguém enganado. Deus dá tempo para que pessoas se posicionem, porque ele é um pai amoroso, ele não condena ninguém, nem quando a pessoa cai, ele permanece amando, mas aquilo que tem que ser tratado, tem que ser tratado. Então, você que tem a unção profética, se entregue a ela, porque esse é um tempo do profético. Eu tenho acompanhado grandes homens de Deus e mulheres de Deus nesses últimos dias e testifica exatamente aquilo que eu tenho no meu coração. Quando eles abrem a boca, ou elas abrem a boca, é o mesmo Espírito falando para esses últimos dias. Então, uma das coisas que o Senhor imprimiu no meu coração nessa manhã para falar para todos que estão me ouvindo. Na pandemia, nós usamos a máscara, que é uma proteção, não é? Para a gente nem pegar e principalmente não passar o vírus, né? Que diz contaminação para as pessoas. Mas, olha, nós não somos escravos. Escravos no passado colocavam as máscaras, só que eram de ferro, na boca deles.
Só que nós não temos máscara nem de ferro nem de tecido. Você tem que arrancar a máscara da sua boca, aquilo que está tapando a sua boca, o medo, a insegurança, e abre a boca, remanabassúbia, porque o Senhor chamou você para falar, porque o que é dele tem que ser liberado nesses dias. Então, quando eu e você não obedecem essa direção, alguém vai deixar de receber o poder de Deus, a cura, a libertação, uma palavra que vai trazer luz para o entendimento dele, que vai guiar ele na direção certa que ele tem que estar. Amém? A sua boca não pode ficar fechada. Você foi chamado para ter a sua boca aberta, não para falar besteira, mas para falar aquilo que é de Deus. Porque lá fora, no mundo onde nós estamos, as pessoas querem falar o que quer, gente. Esses dias eu ouvi tanta coisa por causa de pandemia que eu saí irada. Isso foi sábado. Eu falei, não aceito mais isso, é uma mentira de Satanás. Eu vou abrir minha boca e vou começar a falar. O povo fala o que quer. E por que a igreja? A igreja ela não fala o que quer. A igreja fala aquilo que Deus manda. Isso. Aquilo que nós conhecemos que está na palavra de Deus. Amém? É isso. Temos que ousar mesmo e falar a palavra revelada. Ou sem som. som. Que a gente sabe que o Senhor fez por nós sem nenhum medo. Isso é muito evidente. O mundo aí fora não tem medo de disseminar tanto terror. Então nós vamos disseminar. Vânia, você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. As pessoas aí estão me ouvindo, dá um ok. Está me ouvindo, Aline? O pessoal está me ouvindo aqui. Eu não estou ouvindo. Dá uma olhadinha na sua internet aí. Continuo sem ouvir. Estou lhe vendo bem, mas continuo sem ouvir. Agora todos estão me ouvindo, querida. Acho que é algum problema aí na sua internet. Dá uma olhadinha aí. Agora vai ser mais uma hora, não vai mais meia hora. É aí. Você foi internet também lá. Meu Deus, o que fazer? Se fosse a sua, ela não te ouvia. Saia e entre. Voltando aos poucos. Parei. Voltou? Melhorou? Melhorou? Sim. É bom você sair e entrar novamente. Não estou ouvindo. Não estou conseguindo te ouvir. Olha o seu zap. Ai, meu Deus. David, me ajuda aqui. Você tem que sair. Reinicia. Você baixou o microfone, não foi? Reinicia, não? Vânia. Não, você. Eu não posso reiniciar. É você aí, você. Tá. Ela disse que é eu aqui. Onde será? Mexa no microfone, no fone. Estão dizendo que acho que ela baixou. Tá ouvindo. Você baixou o fone, aumente o fone. Não é. Olhe o seu zap. Vou escrever. Eu vou sair e vou voltar. Isso. Ok. Isso, ela que é. Melhor sair. Pronto. Gente, ela saiu e vai voltar, tá bom? Convida mais pessoas. Ela disse que tem uma palavra poderosa para nos dar, certo? Deixa ela entrar novamente, certo? Eu tenho que chamar, não é isso? Eu vou convidá-la novamente. Eu quero fazer menção de nosso diretor nacional do Rema, Canrumbé Guimarães. Está aí. Muito obrigada pela sua presença aí. Nós vamos convidá-la. Aleluia, pronto. Vai dar tudo certo. Que live poderosa, gente. Indica para mais pessoas. Pronto. Tá me ouvindo? Bom. Agora eu estou ouvindo. Pronto, todos estavam. Eu acredito que era um probleminha aí na sua conexão. Mas graças a Deus foi resolvido. Ótimo. Kátia, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Eu sei que você já falou algumas coisas, né, fortes, né? Eu quero te perguntar o seguinte. Entre todas essas revelações que você tem, né? Você disse que Deus te usa em discernimento de espírito, né? Usa em visões.
Entre todas, teve alguma assim que te marcou muito, que foi até assustador, que vocês, meu Deus, como é que Deus me mostra algo desse tipo? É que aquilo te chacoalhou, te deixou até assim muito mal, porque você não queria saber. Teve algum caso, você não precisa citar nomes, claro, mas teve algum fato assustador que Deus te revelou para você falar, fazer alguma coisa, que você lembre agora para nos contar? Sim, teve. Teve. Repercutiu muito isso, que foi uma visão também. Primeiro veio a visão e o Senhor mostrava o que estava ocorrendo nessa visão. E eu fiquei muito perturbada com aquilo, porque um líder, e não era um líder pequeno, é uma forma Sim, de expressão, viu? Assim, o nível que ele já tinha na vida dele, de chamado, atuante, já uma pessoa atuava, não é isso? É. muito, muito conhecidíssimo e muito próximo a mim. Então foi muito doloroso aquilo. E eu fiquei com um tempo com aquilo no meu coração, não queria liberar, até que o Espírito Santo conversou comigo e que ia ser exatamente eu que ia ter que falar aquilo. Não foi público, foi feita uma reunião e foi muito difícil aquilo para mim naquele período, sabe? Porque eu falei, poxa, por que eu? Porque justamente eu, meu Deus, eu fiquei assim, né? Eu falei, mas Senhor, mas teve que ser eu mesmo. E naquela reunião que foi feita, nós estávamos ali reunidos naquela época com o líder, com outras pessoas que faziam parte, né, da diretoria, e nos sentamos naquela noite, e aí eu tive que falar. Eu tive que falar, ele chorou muito, abriu o coração dele para todos ali, e naquela mesma noite, ele pediu perdão, mas ele entregou tudo. Entregou tudo, passou para nós na época, né? Na época as pessoas até queriam que eu assumisse, mas eu não tinha nenhuma direção no meu coração para isso. E em oração, Deus falou no meu coração quem seria a pessoa. Eu não posso falar o nome mais Certo. dessas pessoas que foram as que seguiram em frente na época, porque todos são muito conhecidos na cidade, essas pessoas, Eu são sei. homens de Deus, com ministérios e tudo, e prosseguiram, né? E essa igreja, apesar de tudo que aconteceu, ela está viva até hoje, a Amém. denominação prosseguiu, mas infelizmente a pessoa que nós tanto amávamos e respeitávamos, ela não prosseguiu mais, até hoje. Então É são coisas, lamentável. existe coisas, é lamentável, que nós temos que ter muito cuidado no processo da vida. Ainda ontem eu estava dando uma palavra com uma pessoa que eu amo muito, eu falei, olha, e contei uma certa história para essa pessoa, de fatos assim, e eu disse, Deus, ele permanece sempre nos amando, sempre. Mas existem situações que elas não ficam ocultas e está na palavra. Você vai, se arrepende, confessa, mas quando você se posiciona em Deus, Ele mesmo vai levantando você. Mas quando isso não ocorre, tem a colheita da semente que você planta. E a gente Entendi. tem que ter muito cuidado com o que plantamos, com o que estamos plantando, quais têm sido nossas ações. Essas partes também Deus me usa muito para isso, para chamar a igreja para o conserto, vou falar assim, sabe? Não é aquela jargão pentecostal, sabe? Aquela santidade, como é que se diz, de roupa, disso. Claro que essas coisas entram, porque se nós nascemos de novo, né? Mas não vou entrar nesse detalhe. Eu estou falando de um coração puro e Sim, santo diante de Deus, que sim. ama, que teme, que honra o Senhor que serve. Porque Deus é Amém. santo, gente. Deus é santo. Nós queremos a glória dele, nós queremos a manifestação dos dons. E eles fluem, viu? Às vezes a pessoa está até em erro, porque o dom é uma ferramenta que o Espírito Santo deu. Flui, mas não vai longe. Não vai longe, porque nessa história que eu acabei de falar para vocês, que eu fiquei assustada, não foi longe. Era tão usada, era uma glória, uma unção, um poder tão grande.
Mas quando chegou a hora do confronto, quando chegou a hora do conserto, acabou, gente, infelizmente. Porém, eu já vi outras pessoas que passaram por coisas difíceis, mas elas se arrependeram genuinamente do coração, porque o arrependimento dá fruto, né? Dá fruto. E hoje elas estão aí, sendo usadas por Deus, porque é prazer dele, né? Nós somos filhos e somos também os vasos, instrumentos na mão do Senhor. Então, essa foi uma experiência que mexeu muito comigo. Muito mesmo, porque foi algo muito sério, sabe, gente? E foi algo que repercutiu. Não repercutiu só ali internamente na denominação. Pelo fato de ser um grande líder, repercutiu também no externo em outras denominações, sabe? Até certo ponto lá na cidade. E isso foi uma coisa que mexeu bastante comigo, porque eu fiquei assim, eu falei, mas Deus, justo eu vou ter que abrir a boca e falar, né? Verdade. Mas é isso aí, foi essa experiência que eu tive, gente. Ô, Kátia, me diz uma coisa, como é que nós devemos proceder no caso de Deus nos manda dar uma palavra, uma profecia, nos revela algo, né? Como você falou, que Deus mostrou uma pessoa em adultério na igreja, um líder, e passou 3 meses, ou seja, primeiro Deus não deixou, não permitiu você falar publicamente, né? Você falou publicamente, mas não citou o nome, porque a gente sabe que o Senhor não envergonha ninguém. Isso. Né? Eu creio que num grupo mais fechado de liderança, Deus até permite você expor a pessoa. Mas na congregação que tem muitos neófitos, tem pessoas novas que não vão entender. Mas no seu caso, você falou que Deus mandou, mas passou 3 meses. Foi. Aparentemente, né, como não houve uma exposição, parece que a profeta errou. É verdade. Como é que você lida com isso? Você lidou com essa situação? E qual o conselho que você nos dá com a sua experiência quando falamos algo e parece que errou? Ali é mais uma profetada. Qual o teu conselho? Bom, o conselho é que quando Deus fala algo para você, você sabe dentro de você que foi Deus. Qual é o conselho que eu tenho que dizer para você? Que você fique firme. Mesmo que as pessoas, poxa, abriu a boca e cadê? Quantas vezes nós estamos ministrando e Deus nos usa para chamar alguém à frente e diz o que é e a pessoa não vai? Não é verdade? Não parece que a gente se enganou? Mas a gente não se enganou, não. A pessoa está escondida ali, mas não quer ir. E aí, às vezes a gente sente assim, né? Dá essa impressão. Mas eu aprendi a amadurecer isso mesmo e ainda fico dando risada. Isso eu, Kátia. Fico rindo. Eu falei, não tem problema. Ó, eu chamei. Você não veio, não foi? Mas você tá aí sentadinho me ouvindo, sabendo que papai tá falando com você. Eu digo mesmo. Eu sei que você entendeu? diz. Porque a pessoa tá lá. E aí, como é que o Senhor vai fazer? Deus vai honrar você. Nem se preocupe. Lá na frente ele vai honrar a sua palavra. Sabe por quê? Porque Deus não mente. Se você está ali sensível ao Espírito Santo, teme o Senhor e é usada por Deus, fique firme, porque pode às vezes passar, às vezes até no mesmo dia, a pessoa acaba se arrependendo, procura você depois e fala. Muitas vezes acontece isso comigo. Na hora a pessoa fica ali no escondidinho, quando é daqui a pouco, recebe no WhatsApp, olha, a pessoa era eu, não sei o quê. Tem uns 20 e poucos dias que ocorreu isso. Eu estava ministrando numa live lá na casa do apóstolo Sérgio, que foi de oração, e o Senhor liberou uma palavra profética da minha boca para alguém que estava me assistindo. E eu fui para casa e tal, fiquei tranquila na minha. Daqui a pouco estava lá no WhatsApp. Irmã Kátia, paz, olha, a pessoa abriu o coração. Sim, sim. Não, me alegro no Senhor, porque Deus não mente, gente. É. Agora, situações fortes como essa, como eu, foi 3 meses, mas o Senhor honrou, entenda a minha colocação de palavra, viu? Não é porque tinha que a pessoa se acabar, não é isso. Porque foi Deus que usou a Kátia para falar naquele dia. Não ia deixar você ser envergonhada. Exatamente. Em E hipótese o Senhor nenhuma. falou, né? Isso. Olha, na escola de ministro,
Eu nunca me esqueço, uma aula, terminou a aula da matéria que estava sendo dada, e uma irmã, eu não vou falar o nome dela aqui, mas essa irmã é uma mulher que eu honro, e ela não tem um ministério da palavra no púlpito, não, mas ela é muito usada por Deus, ela é do Verbo da Vida de Aracaju. E eu não me esqueço, ela pediu, eu vi quando ela foi conversar com o pastor Delry, e pediu para dar oportunidade, e com certeza ela falou o que era, e ela entregou a palavra. Foi uma coisa que me marcou bastante. Ela entregou a palavra para a pessoa estava ali, foi um homem, a respeito também da mesma questão, ligada a essas áreas sexuais, morais. De adultério, é. É. Querida, foi uma semana justinho. E isso veio a público geral. É, eu lembro disso. Né? Você sabe, não Eu sabe? lembro. Do que eu tô falando? Sei do fato, sei. Então, mansinha ali, ó. E o Senhor dizia para a pessoa que, como é que se diz, estava dando a oportunidade, que diversas vezes já tinha conversado e falado com ele sobre essa situação para parar, né? Mas a pessoa não obedeceu e acabou tudo vindo à tona público, mas levou uma semana justinho, uma semana. Não esqueça disso. Então essa é a palavra. É o amor, né? É o amor do Senhor. É. Kátia, Tem outro fato, um minuto, Vânia. Sim. Você tem que ser muito guiada pelo Espírito. Isso. Deus revelar algo para você, tem outra forma também. E você ficar orando. E aí Deus liberar você para ir até a pessoa. Amém. Não precisa ser público. Cada situação é uma situação. Cada caso é um caso. Eu, Kátia, a irmã Kátia, meu esposo me conhece muito nisso. Não é tudo que eu abro a boca para falar, não. Eu sei no meu espírito quando eu tenho que falar. Eu sei quando eu tenho que ir, até publicamente, ministrando. Quando eu é para liberar, libero. Quando não é para segurar, eu seguro, procuro, dou um jeito de me aproximar da pessoa e entregar a palavra. Entende? É um nível de maturidade que a gente tem que adquirir. Né? Amém. Porque o evangelho de Deus, ele não veio para escandalizar. Deus não veio para ferir pessoas, para matar pessoas, né? Para desonrar ninguém. Agora, que ele não levantou Natan? Vai lá, Natan. Até Davi. Né? Não foi público, foi diante do povo, não. E Natan contou uma história e Davi, quem é esse que eu vou fazer isso? Ele disse, é você. Olha. Gente, podia ser morto na hora, né? Não é verdade? Mas o Senhor perdoou o pecado de Davi. Ele teve as suas consequências naquele período da velha aliança. Olha, gente, não confunda. Nós estamos na nova, mas na nova a responsabilidade ainda é maior por causa do Espírito Santo e da graça, viu? Amém. Tem gente que fala, não, nós estamos na graça. Nós estamos na nova aliança. Oh, requelebraçubricaia. Mas a unção de Deus, ela vem para despedaçar o jugo na vida das pessoas. Pecado também, ocultos na vida de pessoas, mas não é para matar ninguém, não. É para poder transformar a vida da pessoa. Então tem gente que acha, não, é na velha que era assim. Olha, nós estamos na nova, mas é muito mais comprometedor ainda. Então, fica aí um recadinho de Deus para nós nesses dias. Muito bom. Kátia, antes de você dar a palavra que Deus colocou em seu coração, eu quero rapidamente que você fale, porque as pessoas dizem assim, Deus me deu um chamado profético, mas infelizmente, né, que é um ponto que a gente precisa enfatizar, levam a vida de qualquer jeito. Eu conheço a Kátia, olha que eu não tenho tanto contato, são muitos anos. Mas eu conheço ela de muitos anos e eu sempre ouvi falar, Kátia, mulher de oração. Você Amém. passava, às vezes, manhãs, dias inteiros naquele quarto lá, quando você morava no Augusto Franco. Eu lembro que um dia eu tinha aqui na sua casa, né? E você tem muitos anos isso. E alguém disse, não, mas esse período ela está em oração. Ela não atende ninguém durante esses horários todos. Aquilo isso me mesmo. marcou. Né? Isso. Então, Kátia, fala rapidamente. E aí você já pode entrar na palavra que você tem. Nós temos 9 minutos. Eita. Fale um pouco sobre essa questão de oração. Tá bom. Dessa responsabilidade. E já vai entrando na palavra que você tem para nós. Que você disse que Deus colocou algo.
Leilane Amém. tá aí na live, viu? Que bênção, Leilane, o Leilane. alvo daquela profecia Amo se você. cumpriu. Isso. Ela é uma ungida do Senhor. Uma mulher especial. Queridas, vou falar aqui rapidinho para nós. 9 minutos faz muita diferença, né? Eu amo oração. Eu não vivo sem esse tempo de oração. Eu não respiro, eu não fico bem. E no dia, se eu ficar muitos dias assim, vamos supor, no corre-corre, eu vou ficar igual aqueles gatos velhos miando no telhado. Não dá certo. Eu necessito desse tempo de oração. Mas eu creio que não é só eu, a irmã Kátia, que necessita. Você que está me ouvindo necessita de construir esse tempo de oração. Deus às vezes requisita mais de alguns, mas oração faz parte da nossa vida, faz parte da nossa vida. A igreja, olha uma coisa assim que eu tenho sentido falta no corpo de Cristo. A igreja que ora, eu creio que um povo orando junto, que é a unção coletiva nesse momento, explode, faz coisas extraordinárias. Tudo funciona através da oração. Tem a palavra, tem a unção, mas a oração ela faz parte. E se você for meditar na palavra de Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar os homens de Deus, da história da igreja, da história da palavra de Deus, orando e buscando ao Senhor. Amém? Então, o que eu vou falar aqui, bem rápido, que veio ao meu coração, é que tem muitas Déboras paradas. Tem algumas Déboras, eu estou usando o nome dela e todo mundo já sabe do que eu estou falando, né? Débora de Juízes, do livro de Juízes, capítulo 4. São muitas mulheres que Deus usou na história. Mas essa mulher, eu a amo, eu acho assim, ela fantástica. E eu vou lhe dizer qual é o detalhe. Porque ela viveu em um tempo super difícil. Por quê, irmã Kátia? Porque as mulheres naqueles dias, elas não tinham a liberdade que nós temos hoje. E a liberdade que nós temos hoje, que eu quero frisar aqui, não serve para nós não sermos mulheres empoderadas, mas empoderadas para as coisas erradas. Aí, por favor, não dá, sabe? Uma das coisas, Vânia tocou aí, há anos e anos atrás, muitos anos, mais de 20 anos atrás, eu atuei no ministério como pastora, glória a Deus, Deus me usou. Foi uma experiência para a minha vida, mas olha, eu vou dizer uma coisa para você, a melhor coisa foi ter me encontrado. E eu sempre soube da unção que o Senhor me ungiu e me chamou. Eu falei, Deus, agora chega, eu não quero mais isso para mim. Eu estava adoecendo e Deus pediu, entrega o ministério. Amém. E eu e meu esposo obedecemos. Volta para o verbo. Você sabe o que é fazer isso? E eu fiz. Eu lembro. Valeu a pena. Porque eu me encontrei naquilo que realmente Deus me chamou. E eu vou lhe dizer, eu vou tocar no centro dessa unção, porque é uma coisa que arde mesmo no meu coração. Não estou dizendo para você que não toquei, mas o maior, que eu sei que tem coisas maiores. E que, inclusive, eu estou diante de uma mulher que me deu uma palavra profética que eu alimento até hoje, no dia 15 de agosto de 2015, se chama Vânia Nascimento. Eu estava na Verba em Aracaju. Isso ficou gravado, inclusive, e eu sempre ouço aquela palavra. Falei, quando o Senhor abriu a boca dela, foi o Senhor que estava falando. Então, vai se cumprir daquela forma. Amém, Vânia? Então, eu guardo até hoje. E, dando honra a ela, nessa live, quando ela me convidou, eu falei, começou. Eu lembrei. Porque a gente sabe no nosso coração que conversa com Deus, não é na intimidade. E eu sei o que eu converso com Ele. Então, Débora, ela foi uma mulher que ela foi profetisa. Eu vou ler só esse versículo, porque não dá para ler o texto todo. Quando chegar a hora de terminar, vai me avisando, viu, Vânia? Certo. Olha, Juízes capítulo 4, depois você lê na sua casa. No versículo 4 diz assim, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel. Pensa numa coisa dessa, gente. E naquela época, ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Que coisa tremenda. Então, aquela mulher, naqueles dias,
Havia uma unção sobre ela, não era dentro dela como hoje é em nós. E ela liderava. Você sabe o que era um povo, uma nação procurar ela, para ela decidir as questões? Que mulher de oração, né, gente? De oração, que falava com Deus para que a inspiração da unção que estava sobre ela viesse e ela tivesse a resposta para dar para as pessoas. Então, com certeza, Débora tinha que orar, tinha que falar com Deus Todo-Poderoso, Súbria, tinha que falar com o Decanto Lamanaias, com o Senhor dos Exércitos. Aleluia, porque a gente não tem resposta nem palavra para dar às pessoas de nós mesmos, tem que vir da fonte, e a fonte é Ele. E sem falar com Ele, como é que a gente vai ouvir e saber o que tem que falar? Porque Jesus, o seu filho, que é a nossa inspiração maior, nosso exemplo maior, ele operava nos dons, ele ensinava, ele era profeta, mas a palavra mostra que tinha aquele momento que Jesus deixava os discípulos e ele ia fazer o quê? Falar com o Pai. E ele mesmo disse, eu falo das coisas do meu Pai. Então, queridas, eu quero dizer uma coisa para você. Vou ler o versículo 6 que diz assim: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali, Zebulon e vá ao monte de Tabor. Porque naqueles dias Císera, que era inimigo deles, estava perseguindo o povo. Então ela, como líder, chamou a Baraque, que era outro líder de guerra, e deu as instruções a ele o que ele teria que fazer. Mas olha, essa é a palavra que me chamou a atenção. No versículo 9, respondeu Débora. Porque Baraque disse assim para ela no versículo 8. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei. Mas, se não for, não irei. No 9, ela respondeu, está bem, irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, vou repetir, queridos, todos vocês que estão me ouvindo, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. Não tenha medo, não tenha insegurança, ainda até que venha essas coisas em você. Quando Deus lhe der uma incumbência, você vá e faça, porque o seu modo de agir, as suas ações, a sua boca fechada, calada, como a máscara que a gente está usando para a pandemia, vai tirar uma honra que Deus está dando a você e vai acabar passando para outro. Não porque Deus queria passar, porque você está tendo ações que vão de encontro àquilo que você sabe porque sabe que Deus já chamou para você fazer. Isso foi a palavra que Deus colocou para mim, para falar aqui no final. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que você, por causa de sentimento, por causa das suas emoções, dos seus pensamentos, de inferioridade, gente, eu não tenho vergonha. Eu já me senti assim diante de pessoas que olham, meu Deus, meu Jesus, como é que eu vou falar? Olha, mas eu aprendi uma coisa que o Senhor me ensinou. Kátia, você é importante para mim como você é. Quem te escolheu e te ungiu fui eu. Então você faz parte. Não importa se é numa portaria, se não está lá no púlpito. Importa que você seja obediente. Cuidado com a sua ação diante do Senhor, com a unção que Ele já te deu, com os dons que Ele já te deu. Se tem você um minuto. Sobre você, não é verdade? Se você tem um líder sobre você, confie no seu líder. Amém. Olha, eu amo o apóstolo Sérgio. Eu amo como o pastor Delry. Não tem nem palavras, irmã Edma. E aqui em Jundiaí, apóstolo Sérgio e irmã Dinalva. Eu aprendo vendo a vida deles. Amém. Eles vivem uma vida maravilhosa de fé, gente. Amém. E logo quando eu cheguei, fiquei, meu Deus, eu tenho que conhecer eles, como é que eles se movem. Mas hoje, eu fluo, porque a gente tem aprendido a conhecer, sabe? Eu não fico me ocultando naquilo que Deus quer que eu faça. Domingo mesmo, num culto, que todo mundo tem que ficar nos distanciamentos, eu não quebrei, não. Mas daqui a pouco, o Senhor disse, começa a correr em volta do povo. Tirei o sapato e comecei. Não toquei ninguém. 40 segundos. E corri, e voltei pro meu lugar lá quietinha. Kátia, muito obrigada. Por causa disso. A gente vai fazer outra depois. Amém. Gente, tem o PicPay aí, @Raimundo Nascimento, Amém. tal.
para a gente ofertar na vida da Kátia. Quem quiser ofertar, entra no meu privado, que ela vai me dar o número da conta dela e nós vamos honrar a sua vida. Amém. Palavras nos faltam, vamos gravar essa live. Breve convidaremos para outra. Amém. Gente, muito obrigada. Vocês que nos seguem. Né? Hoje à noite temos culto de oração poderoso. Glória a Deus. Seja a hora. Amém. Graças a Deus.